Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima tacar fogo na seara dos filistas. Estamos aí na nossa série da segunda carta do apóstolo João. Olha que coisa bela. Já falamos da parte introdutória, já falamos do versículo 1, já falamos do versículo 2 e no vídeo passado eu tinha também lido o versículo 4 para explicar, mas não deu tempo, porque nós estamos repartindo esse vídeo de 30 minutos, tá? Então de 30 em 30 minutos até chegar ao fim. Por quê? Para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Então bora pra riba. Pegue aí sua Bíblia, abra ela na segunda carta do apóstolo João, tá bom? E vamos ler o versículo 4. Vamos ler o versículo 4. Glória ao nome de Jesus. E para você que queira se parecer um pouquinho mais com Jesus, você que queira carregar mais conteúdo, tá bom? Obter a sabedoria de Cristo, participe do nosso curso intensivo de desenvolvimento cristão, presencial, nas segundas-feiras, das 7 às 9 da noite, presencial aos sábados, das 2h30 às 4h30, e se ficar muito distante, para você ainda temos uma turma também à distância, tá? Participando do mesmo curso. Então me comunique, vem crescer. Você que quer aprender todos os louvores da harpa, frases para aumentar a sua sabedoria, a Bíblia, versículo por versículo, você que quer aprender a pregar, as regras da pregação, uma metodologia mais facilitada para tu ler a Bíblia toda, tá bom? Então bora pra cima aí. Quer crescer, quer se desenvolver, me comunique. Vamos ler então o versículo 4 e o versículo 5, tá? Bora lá. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. 5. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Amém? Bora lá. No versículo anterior, no vídeo anterior, nós estávamos falando do versículo 3, né? A expressão graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai. Sejam convosco, aí tem duas palavrinhas aqui, ó. Sejam convosco na verdade e caridade. Então, graça, misericórdia e paz de Deus Pai e do Filho vai vir através da verdade e caridade. E aí nós trabalhamos um pouco essa expressão de verdade e caridade, tá bom? Aonde nós falamos uma parte da verdade e a outra parte da caridade, ou verdade e amor, em algumas traduções. Que viver as verdades sem amor só machuca.
E o outro extremo também é prejudicial, porque ser amoroso sem ser verdadeiro engana. Então, apenas uma pincelada. Nós trabalhamos o extremo das pessoas que carregam a verdade, a justiça e o juízo, mas ao mesmo tempo não tem a misericórdia, não tem nenhuma compaixão e não tem nenhuma empatia. E isso acaba prejudicando. Por quê? Porque a pessoa acaba se tornando correta de forma errada. E carregar muito a verdade sem misericórdia machuca. Carregar muito regras sem compaixão machuca. Carregar muito juízo sem amor machuca, tá? Então esse extremo a gente tratou também no vídeo passado. Se você é uma pessoa rude, se você é uma pessoa que trabalha muito na lei, na justiça, na regra, mas se esquece do amor, da misericórdia, se esquece do afeto, tá bom? Da compaixão. A Bíblia, uma vida de oração, ela equilibra isso em nós. Então, se você está nesse extremo, volte para o equilíbrio, tá? E também tem o outro extremo. Qual é o outro? Existem inúmeras pessoas e inúmeras igrejas que estão sendo levantadas aí com a famosa doutrina da hipergraça, aonde já não querem mais falar de pecado, já não querem mais falar de arrebatamento, já não querem mais falar sobre justiça, juízo de Deus. Tudo o que importa para eles é a compaixão, o amor, o afeto, só. Tudo é amor, amor, amor. Só o que importa é o amor. E querendo ou não, esse outro extremo também é prejudicial, porque se eu tô vendo que você precisa lutar contra o seu próprio pecado, eu tenho que te avisá-lo. Existem inúmeras pessoas que estão no adultério, por exemplo, e vão nessas igrejas da hipergraça, onde não se prega mais sobre pecado, e ainda entrega profecias para esse tipo de pessoa, dizendo que Deus é com elas. Existem inúmeras pessoas que são caloteiros, caloteiras, compram e não pagam. E aí vão nessa igreja e ainda recebem profecia que Deus ama a pessoa do jeito que ela é. Aí você vê um bando de gente mentirosa, um bando de gente praticando todo tipo de mal, iracunda, sem controle, sem domínio próprio. E aí vão nessas igrejas, onde só é pregado amor, 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 e elas ainda recebem profecia de que Deus ama elas do jeitinho que ela é. E querendo ou não, isso é uma pura enganação. É uma linguagem diabólica, uma linguagem satânica. A verdadeira teologia bíblica é aquela que te ensina a carregar a verdade com amor. E é aquela que te ensina a ser amoroso e verdadeiro. Vou repetir. A verdadeira doutrina bíblica é aquela que te ensina a carregar a verdade com amor. E a mesma doutrina bíblica nos ensina a ser amorosos e verdadeiros. Esse é o equilíbrio da doutrina bíblica, que é o que João está falando aqui. Graça, misericórdia e paz vem da verdade e caridade. Viver as verdades sem amor só machuca. Ser amoroso sem ser verdadeiro engana. Então, quando os dois andam juntos, as pessoas e os relacionamentos crescem e melhoram, tá? É apenas uma pincelada. A gente tratou no vídeo passado. Agora vamos iniciar a mensagem de hoje. Versículo 4.
João dizendo assim, ó, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Abra a Bíblia, observe o texto. Olha o que João ele está dizendo. Senhora eleita, muito me alegro, me regozijo, tenho felicidade, tenho alegria, prazer na alma. Do que, João, você tem? Muito me alegro de ver que os teus filhos andam na verdade. Olha o que o apóstolo João deixa claro no texto. Ele deixa claro que ele está muito alegre. Por quê? Porque está vendo que tem gente andando na verdade. Ele está muito alegre porque está vendo gente andando na palavra de Deus. Ele está muito feliz porque vê tanto a senhora como os seus filhos andando no amor de Jesus Cristo, se parecendo com Jesus. E ele deixa bem claro, isso me alegra demais. Isso me deixa muito feliz. Ver que vocês, senhora eleita, seus filhos, estão andando na verdade, carregam o amor de Cristo, estão se parecendo com Ele, tendo a sabedoria dele, tendo o discernimento dele. Isso me alegra, ver que vocês estão se desenvolvendo na presença de Jesus. Então João, ele deixa bem claro que um verdadeiro cristão, ele fica muito, mas muito feliz quando vê um outro cristão andando na palavra. João deixa bem claro que um verdadeiro cristão fica muito alegre quando vê um outro cristão tendo uma vida de oração. João deixa claro que um verdadeiro cristão fica muito alegre, com regozijo na alma, quando vê um outro cristão buscando se parecer com Jesus, se esforçando para se parecer com Jesus. João então já nos dá um norte, que todo verdadeiro cristão, ele tem alegria quando vê outros se desenvolvendo. Um verdadeiro cristão, ele tem felicidade quando vê outro tendo vida de oração. Um verdadeiro cristão tem muita felicidade quando vê outros se esforçando para se parecer com Cristo. Um verdadeiro cristão tem felicidade quando vê outro cristão estudando para ter mais sabedoria na palavra, lendo a Bíblia para ter mais conhecimento de Cristo e sua palavra. Então, todo verdadeiro cristão, ele se alegra quando vê outros crescendo, se desenvolvendo. E é aqui que a gente bate de frente com uma realidade nua e crua da igreja brasileira. Eu não digo todas, mas a maioria delas. Parece que é proibido crescer. A maioria delas parece que é proibido se desenvolver. Na maioria delas parece que é proibido ter uma vida de oração adequada. Na maioria delas parece que é proibido você estudar a Bíblia, se aprofundar na Bíblia. É só você começar a crescer lá dentro, parece que você arruma inimigo. É só você começar a pregar um pouquinho melhor do que outro, você começa a ser visto como inimigo. E aí começam a fechar as portas para você, começam a não te dar mais oportunidade, e inventam inúmeras histórias, não porque está rebelde, não porque está amostrado, não porque está se achando demais, não porque a gente não gosta disso, não gosta da forma de pregar, não gosta da forma da língua estranha, não gosta da forma do glória a Deus, do aleluia. Inventam inúmeras histórias fajutas só para te apagar, só para te abater. Olha o que João ele deixa escrito: eu muito me alegro, Senhora, porque vejo você e seus filhos andando na verdade. Eu queria que a maioria das igrejas olhassem para esse versículo e aprendesse com o versículo que todo verdadeiro cristão, ele se alegra quando vê outro crescendo. Todo verdadeiro cristão, ele se alegra quando vê outro orando mais.
Todo verdadeiro cristão, ele tem que se alegrar quando vê outros se aprofundando na palavra, aprofundando o seu conhecimento bíblico. Todo verdadeiro cristão deveria se alegrar. João aqui nos dá um tapa no meio da face, espiritualmente falando, explicando para a gente que a gente não deveria sentir inveja, que a gente não deveria buscar ocultar, que a gente não deveria buscar abater os nossos outros irmãos que estão pagando um preço gigante para crescerem na palavra e na presença de Deus. Não, essa inveja não vem de Deus. Esse comportamento que às vezes você tem de querer ficar de picuinha para não dar mais oportunidade para certos irmãos ou certas irmãs, porque você sabe que está orando mais do que você, pregando mais do que você, lendo mais do que você, estudando mais do que você. Isso não faz parte de reino de Deus. Sabe o que João diz para você? Não era para você estar sentindo inveja, não. Era para você se alegrar. Não era para você ficar tentando abater o seu irmão, não. Muito pelo contrário. Era para você estar orando para que Deus levante ele ainda mais. Não era para você estar de picuinha, falando mal dele ou dela pelas costas, falando com seus líderes. Não, não dá mais oportunidade, não. Ele está chamando muita atenção. Ela está chamando muita atenção. João está dizendo, não era para você sentir inveja, não. Não era para você querer abater seu irmão, sua irmã, não. Sabe qual era o sentimento que você deveria ter? Alegria de saber que ele está andando na verdade. Felicidade de saber que ela está andando e pregando a verdade. Hoje tem inúmeras igrejas, inúmeras e não é pouco, que se você mostrar um pouquinho de conhecimento a mais, se você pregar um pouquinho a mais, lá dentro lutam para te abater. É um ciúmes por cadeira, é um ciúmes por título, que a gente vê nítido que Jesus não está nisso. É uma inveja desenfreada que a gente vê nítido que Jesus não está nisso. João aqui está nos ensinando. Um verdadeiro cristão cheio do Espírito, ele se alegra quando vê outro crescendo. Um verdadeiro cristão cheio do Espírito Santo, ele enche a alma de felicidade quando vê outros se desenvolvendo. E João está me ensinando e te ensinando. Ei, quando a inveja começar a bater na porta, que alguém está chamando mais atenção do que você, pregando mais do que você, cantando mais do que você, a unção de Deus caindo, o poder de Deus caindo, Deus usando muito a pessoa. Quando a inveja bater na porta, repreende, e sabe o que você faz? Você fecha os seus olhos e diz: Deus, usa mais, usa mais, usa mais, Senhor. Eu repreendo essa inveja no meu coração e usa mais, Senhor, usa mais essa pessoa. Esse é o seu papel, se alegrar. E sabe o que acontece com você, querido, quando você começa a orar pelos seus irmãos, para que Deus use eles ainda muito mais? Deus derrama uma graça gigantesca na sua vida, só para te mostrar que você não precisa ter inveja de ninguém, mas que Ele tem muito para te dar quando você se alegra, quando Ele usa outra pessoa. Oh, glória ao nome de Jesus. Ai, irmão Cleves, por que você chora? Ai, irmão Cleves, por que você está tão emotivo assim? É porque passa um filme na nossa cabeça.
passa um filme na nossa cabeça das igrejas por onde a gente passa e a gente vê em quase todas elas essa ciumeira besta. E se você tem um ministério a qual você está buscando muito a Deus, buscando conhecimento, buscando graça, buscando em oração, se você tem um ministério a qual você está dentro de uma igreja e Deus começou a liberar uma graça violenta na sua vida, uma sabedoria gigantesca em sua vida, você sabe do que eu estou falando. Onde algumas igrejas tentam te abafar, tentam te ocultar. Mas eu profetizo em nome de Jesus. E não é sentimento de vingança. Tira isso do seu coração. Eu profetizo em nome de Jesus que quanto mais tentarem te abafar, te esconder, te deixar sentado, sentada, sem oportunidades, mais Deus irá abrir as portas para você. Mais Deus irá preparar caminhos para você seguir. Glória ao nome de Jesus. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Um verdadeiro cristão se alegra muito quando vê outro cristão andando na verdade e se desenvolvendo. Vamos continuar? Versículo 5. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Coisa interessante que João fala aqui, ele diz que não está escrevendo um novo mandamento. Ele diz que não está escrevendo alguma coisa inédita. Ele diz aqui, eu não estou escrevendo algo que você nunca ouviu. Não. Eu vou apenas escrever de novo aquilo que você já ouviu desde o princípio. Olha, Senhora, eu vou escrever aquele mandamento que você ouviu e recebeu desde o princípio. Qual? Que nos amemos uns aos outros. Qual? É esse mesmo. Que nos amemos uns aos outros. Eu não estou escrevendo para você algo que você não sabe. Eu não estou escrevendo para você algo que você nunca ouviu, Senhora. Eu não estou escrevendo para você uma coisa inédita. Eu apenas estou escrevendo aquilo que você já sabe. Estou escrevendo aquilo que você já ouviu. Estou escrevendo e repetindo aquilo que você já viu. Que nos amemos uns aos outros. E aqui João, ele nos faz refletir sobre algo que nós precisamos urgentemente repetir, relembrar. Mandamentos que foram nos dados há muito tempo atrás. Direções e ferramentas que já foi nos dado há muito tempo atrás. E que a cada geração que passa, esses mandamentos, essas ferramentas, estão cada vez mais deixando de ser praticadas.
João ele deixa bem claro que ele não está colocando aqui algo inédito. Ele não está colocando aqui algo que essa senhora nunca ouviu, nunca viu. Não, ele apenas está repetindo algo que ela já viu. Ele apenas está repetindo algo que ela já ouviu. Ele apenas está repetindo algo que ele viu neles. O que ele viu neles? Um mandamento que desde o princípio vocês já ouviram. Qual? O mandamento, aquele que nos amemos uns aos outros. E aqui eu também quero pegar esse gancho aqui na mensagem do apóstolo João para a Quíria e seus filhos. E eu quero liberar essa mensagem para você também. Nós recebemos mandamentos há muito tempo atrás. Nós recebemos ferramentas há muito tempo atrás. E que essas ferramentas, elas não podem deixar de ser praticadas. Eu venho aqui apenas para te relembrar sobre ferramentas que estão deixando de ser praticadas. Se você é cristão, uma cristã, está me ouvindo aqui, você sabia que você tem que orar? Parece até bobagem o que eu estou falando, né? Não parece? Parece até bobagem. É capaz de você estar me vendo e ouvindo aí do outro lado do vídeo, dizendo assim: eu sei que eu tenho que orar. É aí que está o ponto. Saber que tem que orar e não orar é o mesmo que não saber. Pegou pesado, né? Do que adianta você saber que você, cristão, tem que orar e nem 10, 15 minutos, 30 minutos tu tem de oração no seu dia? Eu tô dizendo tempo de qualidade, tá? Eu não tô falando aquelas oraçãozinhas meia boca que tu faz, dando boa noite, Jesus, acordei, Jesus, bom dia, Jesus, te agradeço, Senhor. Não, oração de qualidade, conversa com Ele. Mas vamos para outra pergunta. Você é cristão, né? Você é uma cristã. Você sabia que você tem que ler a Bíblia? Sabia disso? De novo essa sua cara, né? De tipo, oi meu coração, sou cristão. Eu sei que eu tenho que ler a Bíblia. E de novo eu falo. Saber que tem que ler a Bíblia e não ler é o mesmo que não saber. Sabe o que Jesus está fazendo com você através desse vídeo? Apenas te relembrando sobre ferramentas que Ele já te deu, há muito tempo atrás e que você deixou de praticar. E porque você deixou de praticar, muita coisa na sua vida está em desordem, desorganizado, porque você abandonou a sua vida espiritual. Quíria, eu não escrevo um mandamento novo. Eu apenas estou escrevendo aquilo que você já ouviu, aquilo que você já viu. Apóstolo João, deixa eu pegar um ganchinho na sua mensagem. Ei, meu irmão, não estou pregando algo novo para você. Estou apenas pregando aquilo que você já ouviu, já viu e que você abandonou. Volta a orar. Volta a ler a Bíblia, volta a louvar, volta a repreender situações de contenda, espíritos malignos dentro da sua própria casa. Volte a praticar as ferramentas que Deus te deu. E como aqui está falando de mandamento, você só consegue ter força para amar
uns aos outros, amar uns aos outros, quando você está posicionado em Deus. E eu não conheço ninguém que esteja posicionado em Deus, se não tiver uma vida de oração, se não tiver uma vida na palavra de Deus, se não tiver uma vida louvando a Deus, em louvor a Deus, em consagração a Deus, eu não conheço. Então, para amar uns aos outros, eu tenho que estar posicionada em Deus. Volte a praticar o que você já sabe. Pratique o que você já sabe. Os princípios têm que serem repetidos sempre. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. As coisas vão voltar para o lugar. As coisas vão voltar a se organizar. Sabe quando? Quando você voltar a praticar o que você já sabe que tem que ser praticado. Amém? Bora pra cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente, Deus lhe bendiga.